nossa próxima palestrante vai compartilhar a sua experiência à frente da Cosme Educação, que é o maior ecossistema de Clean Beauty da América Latina. E ela vai abordar os desafios e oportunidades que vão moldar o futuro do setor. Então, vamos receber aqui no nosso palco agora a consultora, engenheira química e mestre em sustentabilidade, Renata Franco. Renata, venha aqui para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite de fechar o nosso conteúdo do dia. Fica com essa responsabilidade aí. É uma honra. E no final da apresentação da Renata, ela também pode responder perguntas de vocês. Então, quem quiser já vai aí anotando as dúvidas. Tudo certo aí com o seu microfone, Renata? Tudo tranquilo? Então, o palco é seu agora. Oi? Agora está funcionando, Renata. Está ok. Boa tarde a todos. Dando continuidade a esse talk maravilhoso. É uma conversa que foi muito rica, né? Eu fico emocionada de ver como que essa pauta tem se desenvolvido. E hoje eu vou falar sobre a fórmula do futuro e o que vai sustentar o mercado de Clean Beauty aí no futuro, né? Como a Ananda falou, para algumas marcas isso ainda já é o presente e para outras isso ainda é um desafio. Então eu quero muito abordar esses pilares, esses ingredientes que levam a essa fórmula do futuro, pincelando os pontos principais para trazer mais clareza, que eu sei que muitas vezes isso se confunde na cabeça dos profissionais. Então, uma fórmula, né, ela começa com uma escolha. Então, muito antes da gente ter aspectos técnicos, definições técnicas, a gente tem uma escolha. E no laboratório, os ingredientes, eles representam mais do que uma intenção. Eles são, na prática, né, eles trazem uma função que vão se traduzir na intenção dessa escolha inicial. Então, primeiramente, quem não me conhece, eu sou Renata Franco, eu sou engenheira química, sou mestre em sustentabilidade, sou fundadora da Cosme Educação, que é uma escola para quem quer aprender a transformar ingredientes em formulações cosméticas com estratégia, performance e eficácia. E sou consultora em desenvolvimento de formulações e de marcas com significado. Eu falo isso porque as marcas são muito além do que fórmulas prontas, né? E o que eu percebo muito, a gente tem os dois lados dos profissionais, dos investidores, dos donos de marca, dos fundadores, que querem, estudam, buscam, querem desenvolver uma formulação com performance, com eficácia, uma formulação que seja aderente ao que o consumidor busca, as necessidades, os desejos desse consumidor. Então, no fim, o que a gente precisa é desse casamento perfeito, né? E eu vou trazer alguns dados que reforçam isso. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um paradoxo que eu chamo de o paradoxo do mais produtos, menos confiança, né? A gente tem muitas marcas, muitos produtos sendo lançados e, por outro lado, a percepção do consumidor é de uma falta de confiança naquilo que tem sido alegado, né? O mercado abusou muito desse termo natural, gerando muito ceticismo. Então, agora, a exigência é por performance com responsabilidade ambiental e ética. Então, para que a gente não caia, né, nesse lugar de fórmulas prontas e promessas vazias, a gente vai, então, acompanhar aqui tudo que eu trouxe para falar, para a gente ir além da tendência e trazer uma liderança no setor que vai trazer uma transformação através desses produtos com mais consciência. Então, alguns dados aqui importantes para reforçar a importância e o impacto do mercado Clean Beauty. É um mercado que deve atingir 15,3 bilhões até 2028. Deixei as fontes aí para quem quiser consultar. E os termos como cosmético natural, vegano, sem tóxicos, eles cresceram exponencialmente suas buscas pelos dados do Google Trends.
Então, isso reforça muito esse caminho e essa importância e esse impacto que esse mercado desempenha. Além disso, quando a gente fala do consumidor, né, eu percebo fortemente essa mudança do consumidor. Não é à toa que a gente tem aqui essa feira que cresce a cada ano, e principalmente a parte de cosméticos tem crescido, né? Ontem a gente contou com a parte de a primeira premiação de Clean Beauty. Então, 75% dos consumidores hoje, eles estão mais atentos aos ingredientes nos rótulos. E 63% consideram a origem ética e sustentável dos produtos como um fator decisivo de compra. Além disso, né, um ponto muito importante, porque é um mercado muito grande, as gerações Z e Millennials impulsionam essa mudança, exigindo mais transparência, propósito e formulações limpas. Então, antes, bastava ser verde, né? Hoje, o consumidor ele quer comprovação, quer certificação, quer rótulos mais transparentes. O consumidor se sente um pouco confuso diante de tanta informação. E isso pressiona muito as grandes marcas a se adaptarem, né? E dá um espaço também muito grande para as marcas novas, autorais, pequenas, iniciarem, né? Abre um potencial, um mercado para essas marcas explorarem. Mas, afinal, né, qual é a fórmula do futuro? Eu diria que a fórmula do futuro ela é composta por 3 macroingredientes principais, né? A gente pode olhar, então, para ela como esse triângulo que tem matérias-primas, sustentabilidade, uma pitada muito grande de sustentabilidade, e aspectos importantes de marca, e eu vou falar sobre cada um deles. A começar pelas matérias-primas, né? Na fórmula do futuro, a gente tem que ter um encontro perfeito entre naturalidade e desempenho real. Então, o consumidor procura um produto que seja natural, mas que seja potente. Então, isso é muito importante. E eu falo isso porque, acompanhando desenvolvimentos de marcas e intenções de pessoas querendo criar marcas, a gente percebe que vem desse nicho, né, já da beleza limpa, muitas vezes existe uma intenção muito forte pelo 100% natural, mas a gente não pode esquecer do desempenho. Eu sempre falo isso e eu bato muito nessa tecla de procurar pela performance, porque senão a gente afasta as pessoas, né? As pessoas precisam encontrar no natural performance, senão não funciona. E aí, hoje, a gente tem o fim da dicotomia entre naturalidade e performance. A gente passou por uma era dos cosméticos naturais, onde existia uma dificuldade em encontrar ativos mais sofisticados, inovações tecnológicas, e hoje a indústria já entrega eficácia com o alto índice de naturalidade. A gente percebe em feiras, né, em eventos, encontros da indústria cosmética, como que os fornecedores têm caminhado, né, para o desenvolvimento de ativos, de matérias-primas cosméticas para atender essa indústria que pensa em naturalidade e em sustentabilidade. A escolha dos ativos, elas devem ser feitas, então, pensando nessa questão da performance e da robustez que essa performance traz, em evidência científica real, então, estudos clínicos, né, e testes in vitro, in vivo, enfim, e isso a indústria já tem trazido. Compatibilidade bioquímica com a pele, né, obviamente, trazendo essa sinergia com a barreira cutânea, e sistemas tecnológicos de entrega, que são os delivery systems, né, que isso atua de uma forma muito importante para somar na performance do produto. E aí aqui alguns exemplos, né, então, do que seriam esses ativos da nova geração, esses ativos que associam naturalidade com performance. O bakuchiol, por exemplo, é um deles, né? A gente sabe que o retinol ele traz efeitos sensibilizantes, e o bakuchiol vem para substituir o retinol. Ele traz estudos comparativos com resultados semelhantes ao do retinol, porém sem o inconveniente do retinol de trazer essa sensibilização. A niacinamida de origem natural, pela via biotecnológica, eu vou falar um pouquinho sobre esses processos, né, limpos, sustentáveis, que têm
somado muito na indústria cosmética. Então, a niacinamida traz essa propriedade clareadora e anti-inflamatória com alto índice de naturalidade também, sendo de base vegetal. O ácido hialurônico vegetal extraído de plantas via fermentação. Então, vejam como que a associação dos ativos de performance junto com processos limpos e sustentáveis, né? E aí temos vários, os peptídeos biomiméticos de origem botânica, os polissacarídeos vegetais com efeito lifting, são vários ativos, eu quis trazer aqui alguns exemplos, e falando também sobre os processos sustentáveis. Então, hoje lideram a biotecnologia, né, que são processos vivos, né, processos biológicos de produção de ativos que são utilizados por enzimas ou micro-organismos que vão produzir esses ativos. A nanotecnologia verde, a extração supercrítica, né, com CO2, que é uma extração verde também, em substituição a solventes orgânicos, por exemplo. Então, isso tudo reforça como que esse ingrediente, né, esse pilar das matérias-primas, tem ficado muito robusto, oferecendo, então, recursos para quem quer desenvolver produtos, marcas e formulações que tenham, então, esse apelo e trazem essa naturalidade para entregar para o mercado. Então, na fórmula do futuro, não se trata de escolher entre o natural ou o eficaz, né? Então, você precisa saber formular para atender esses dois lados, né? Somar esses dois lados. E agora, a pitada de sustentabilidade, né, que eu falei, eu acho que é muito importante, e a gente vê também, basta olhar o direcionamento que a indústria de matérias-primas tem tomado, que a gente vê a força disso, né? Porque eu gosto sempre de falar que quem manda é o consumidor, né? Na ponta, o consumidor faz as suas escolhas e essas escolhas moldam toda uma cadeia para atender essas necessidades e desejos do consumidor. Então, quando a gente vê que a indústria de matérias-primas tem se adequado, a gente já entende como que esse processo aconteceu e que é uma realidade de fato para a gente conseguir alcançar, então, uma formulação que atenda todos esses pilares. Então, a sustentabilidade, ela é rastreabilidade e responsabilidade e visão de ciclo completo. E aí vai ficar mais claro sobre isso que eu estou dizendo, porque sustentabilidade, eu gosto de olhar, quando se trata de formulações cosméticas, para a fase pré-consumo e para a fase pós-consumo. Então, quando a gente fala de pré-consumo, a gente fala de rastreabilidade, né? De olhar para a origem das matérias-primas, para toda essa cadeia de suprimentos que precisa acontecer, né, para que você tenha um produto final. Quando a gente olha para isso, a gente entende, como a Mari da Bielos, que estava aqui no talk, falou, de enxergar pessoas, né, nessa cadeia, da importância de ter um comércio justo para valorizar a comunidade que está envolvida em toda essa cadeia. E ao mesmo tempo, olhando para essa rastreabilidade, a gente precisa pensar também na extração, que seja uma agricultura regenerativa e uma cadeia transparente. E aí eu trouxe, a Mari gentilmente cedeu, né, um vídeo que ela fez em uma dessas viagens dela pela Amazônia, a Mari Cirilo, da Bielos, e eu queria transmitir para vocês, não sei como que é o play, para vocês entenderem, né, quando a gente fala de valorizar a cadeia e olhar para essa cadeia toda de suprimentos. Rosimar, conta pra gente o que é Copaíba quando você olha assim, ó. O que te vem na mente? Na mente é o conhecimento dela pela folha. Se não for a folha, você não conhece ela de longe. Não dá para saber. Não dá para saber se é uma copaibeira. A folha dela é muito diferente das outras árvores. Quando eu avisto ela de longe, já sei que é uma. E o que a Copaíba representa, assim, para você? Ela representa, assim, uma fonte de renda. Onde eu tiro o sustento, o alimento para a minha família. Do qual a gente sempre faz esse trabalho. Eu sou grato por isso, eu agradeço. Então, é um dom que Deus me deu, esse trabalho,
porque muitos desistiram e eu não desisti ainda. Eu nem tenho vontade de desistir. Enquanto Deus me der força para caminhar, eu acredito que vou continuar seguindo forte. Então, olha só como que é importante a gente enxergar as pessoas em toda essa cadeia, né? Por trás tem muito trabalho e isso dá um direcionamento de como que nós vamos selecionar os nossos fornecedores, né? De uma forma a valorizar, então, essa cadeia. E ainda, dentro do pilar da sustentabilidade, a gente precisa, então, olhar para a fase pós-consumo. E aí eu trouxe aqui como exemplo a parte de embalagens, né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre embalagens no setor cosmético, a gente está falando de um dos maiores geradores de resíduos plásticos de uso único. Então, é muito importante a gente trazer essa análise para a seleção das nossas embalagens. Além disso, a reciclabilidade ainda é um mito em muitos casos, principalmente quando envolve multicomponentes ou pumps com molas. Então, a gente tem esse problema de reciclar embalagens cosméticas por causa dessa. E isso também é uma realidade em outras indústrias, né? Mas a gente tem essa questão porque é difícil de separar esses componentes de diferentes materiais. Então, pensar em embalagens monomateriais, a Ananda falou, né, desse desafio dela, das embalagens monomateriais, mas é importante estar isso no radar para que direcione, então, as escolhas, né, e as seleções de embalagens para as formulações, para os produtos finais. Então, como aplicar isso, né, a partir do pós-consumo para o desenvolvimento de formulações? A gente precisa pensar em embalagens recicláveis ou recicladas, né? Ambas trazem um benefício para toda a cadeia. Os refiláveis, a Ananda falou também, né, que ela já sonha ali com uma prateleira da Alva só com refiláveis, com os refis. Então, em breve, né, deve ser uma realidade que a gente vai encontrar aí e saber como vender isso para o cliente, né? Porque o cliente muitas vezes ele fica solto ali sem saber. Tem um caso que me contaram uma vez de uma pessoa que eu acompanho de análise de tendência, então ela tem muito contato com o consumidor, e ela falou que um consumidor estava usando o refil sem envasar na embalagem primária, né, que era para ele colocar, e ele estava achando que ele tinha que usar ali naquele refil, só que o refil não foi concebido para ter um uso ao longo de todo o produto, né? Então, olha só a importância do consumidor saber todas essas informações para que o produto seja bem utilizado, né? E também embalagens que sejam biodegradáveis. Isso é um aspecto muito relevante pela sua persistência no meio ambiente. Opa. Então, por fim, né, em relação à sustentabilidade, na Fórmula do Futuro, a sustentabilidade não é um adjetivo de campanha. Ela é uma responsabilidade desde a semente até o descarte. E, por fim, o último ingrediente da Fórmula do Futuro é em relação à marca. E quando a gente fala de marca, né, tem vários aspectos, mas eu quero falar de um aspecto principal de comunicação. E posicionamento não é só sobre estética, é sobre ética. E a marca é quem vai sustentar a confiança entre fórmula e futuro. Então, nós estamos na era da clareza e a gente precisa simplificar para conquistar. Quando eu falo de cliente final, essa comunicação clara com o cliente faz toda a diferença, né? Porque o cliente, o que acontece é que hoje ele está sendo bombardeado de informações e ele fica muitas vezes sem saber como fazer a seleção que seja aderente àquilo que ele quer. Então, a gente percebe uma aflição do consumidor no sentido de eu quero fazer uma melhor escolha, mas eu não sei como. E muito nesse aspecto a marca cumpre um papel muito importante. Então, o consumidor consciente ele quer simplicidade, informação e propósito real. Ele não quer apenas um produto, ele quer entender o porquê dos ingredientes, né? Ele quer o porquê da seleção da embalagem, da proposta da marca. Então, essa comunicação ela é muito importante, porque, no fim,
o consumidor está muito cansado, né, de termos vagos do tipo, é natural, é puro, sem saber o porquê, né, como que foi feita essa seleção, o que aquilo representa de fato no entendimento dele. Então, essa linguagem tem que ser facilitada para esse entendimento ser de fato efetivo. E, além disso, quando se trata de marca, o verdadeiro luxo é a coerência. Então, é muito importante, é fundamental um alinhamento, né, entre discurso e prática da marca. A gente percebe muitas vezes que isso traz uma insegurança para o próprio consumidor, que vê, às vezes, discursos desalinhados do que ele percebe na prática. Então, transparência e responsabilidade social devem ser vistos como ativos de valor. E aí, aqui alguns exemplos de como facilitar a vida do consumidor sem abrir mão da complexidade por trás do produto. Um exemplo, né, uma possibilidade é utilizar QR Codes nas embalagens, né, para contar a história dos ingredientes. Eu acho que isso traz um aspecto de envolvimento muito importante, ao mesmo tempo que comunica os valores, né, as escolhas da marca e da formulação. Então, esse envolvimento através da história dos ingredientes e o porquê da seleção é muito relevante. E criar jornadas de uso que vão mostrar a evolução real do produto na pele e no cabelo, porque o consumidor, como eu falei lá no primeiro pilar, né, ele quer performance, né, ele quer desempenho do produto. Então, não basta só o apelo do natural, o apelo né, sem ingredientes que não sejam bem-vindos ali, mas ele quer também entender que ali ele encontra performance. Então, na Fórmula do Futuro, a marca é quem traduz ciência em significado. É a marca que vai ser a voz, né, dessa comunicação de tudo o que acontece no bastidor para gerar um produto final, um cosmético de qualidade. Então, compilando aqui, né, todos os 3 pilares dessa fórmula, a matéria-prima ela é o corpo da fórmula, é ela que vai dar estrutura, ação e propósito para a formulação. A sustentabilidade é o respiro, é o que vai dar a vida mesmo, né, e que garante que a fórmula seja sem impacto no meio ambiente, que ela perdure sem consumir o nosso meio ambiente. E a marca é a voz, né? Quem entrega essa história, quem se relaciona com o consumidor e quem dá forma, a confiança mesmo, né? do que a marca está trazendo e apresentando para o consumidor final. Mas de tudo isso, né, um elo principal desses 3 ingredientes principais é um ingrediente que eu falo que é um ingrediente principal dessa fórmula, que é um ingrediente-chave, que é o conhecimento. Porque, afinal de contas, em cada um deles a gente precisa saber, e o que eu vejo muito é que as pessoas estão carentes do nível de conhecimento mais profundo para ter um entendimento do que está sendo feito de fato, para ter um entendimento de como que suas escolhas devem ser direcionadas para representar aquilo que elas realmente desejam. E então, assim, a gente entende que até o lado dos profissionais, né, de quem quer desenvolver, precisa de aprofundar, né, nesse entendimento para saber desmistificar, né, a confusão entre é reciclável, é reciclado, é biodegradável, mas biodegradável por biodegradável não soluciona. A gente precisa saber se ele é rapidamente biodegradável, né? Porque o plástico é biodegradável, só que quanto tempo que ele demora para se degradar no ambiente? Não funciona para a gente. Então, por fim, tudo isso passa por esse ingrediente-chave, que é o conhecimento. E o conhecimento, ele é, então, um ingrediente que vai transformar ideias em impacto. Sem ele, o natural vira raso, o sustentável vira discurso e o branding vira maquiagem. A fórmula do futuro, ela não está pronta. Ela está sendo escrita todos os dias por profissionais como nós, que estamos aqui, né, estudando, ousando, criando, questionando
o tempo inteiro, né, em busca de mais recursos, mais informação, descobrindo novas fontes ali de ativos com performance, com naturalidade. E se você leva a sério a beleza do amanhã, nunca subestime o poder que o conhecimento pode te trazer hoje. É isso, muito obrigada. E eu deixo aqui meu contato, que vai direto para o WhatsApp. Quem tiver interesse pode me chamar para a gente conversar. Quem tiver interesse em desenvolver formulações, em criar marcas ou trocar uma ideia mesmo sobre esse tema, eu estou disponível. Sim, podemos abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Oi, eu tenho uma dúvida em relação à questão documental, né? Como que a gente pode estar vendendo, como que funciona a parte de cosméticos naturais. Então, você fala em termos de regularizar e tudo mais. Eu sempre digo que o caminho mais fácil e com menor investimento, né, para você ter um produto regularizado final, é você terceirizar a produção. Né? E aí, antes de você fazer a terceirização, você precisa fazer o desenvolvimento da sua marca. E como eu falei no início, né, a marca ela não é só produto. Não é só você ter 3 formulações e juntá-las ali e fazer um produto final para vender. Você precisa criar um conceito, você precisa desenvolver uma estrutura para fazer sentido ali dentro do seu desejo, né, para trazer a representação em produtos. Eu falo que a fórmula ela é uma tradução dos nossos desejos em ingredientes, né? Então a gente traduz os desejos do fundador de atendimento de necessidades e desejos do cliente, né, para um potinho, digamos assim. Então você precisa passar por esse processo de desenvolvimento e criação da marca, que obviamente resulta também nas formulações, e aí você pode terceirizar, né, essa formulação ao final, que eu acho que é a forma mais rápido e com menor investimento para você ter os produtos regularizados. Oi, Renata. Eu sou aluna da Cosmetologia do Bem, estudei com vocês na plataforma e você trouxe sobre as embalagens, né, aí no pilar da sustentabilidade, que é um grande desafio. E você, como engenheira química, se puder dar dicas do que existe hoje, assim, mais atual, porque realmente a gente pensa, né, em tirar as embalagens, vem aquele raciocínio, vamos desenvolver uma cosmética sólida, mas também não se adequa a tudo e nem a todos os climas. Eu, por exemplo, moro no norte, moro no Pará, então tem muita dificuldade com coisa, porque lá tudo derrete, não se adequa mesmo. Se você puder trazer o que a gente tem de novidade, de repente, até aqui na feira, porque eu estou em busca disso aqui, conhecer embalagens alternativas, como você falou. Sim. Então, quando eu falei na parte de sustentabilidade sobre a reciclabilidade ser um mito ainda, porque a gente tem, por exemplo, materiais que são bem vistos em termos de sustentabilidade, mas que algumas vezes não existe um entendimento como um todo. Exemplo, embalagens de vidro. Elas são ótimas soluções quando a gente pensa no material, mas quando a gente olha para a realidade, muitas vezes ela não vai trazer esse resultado que a gente quer na prática. Por quê? A gente não consegue reciclar, a gente não tem planta suficiente para reciclar todo o vidro que é gerado, e na prática também para as marcas isso tem encarecido muito o frete. Então, respondendo a sua pergunta, né, sobre o que tem de mais tendência ali de embalagem, a gente tem visto as embalagens de alumínio como uma grande via, né, de trazer sustentabilidade para os produtos cosméticos, muito por causa dessa possibilidade de reciclagem real, né? Então, é o que a gente consegue atender na prática. Existem fábricas para fazer, para processar, e é altamente reciclável na prática.
Então, não estou te ouvindo. De alumínio, então assim, o alumínio sem contaminar o produto, né? Sim. O revestido, já existem essas soluções. Tem soluções de alumínio que vão trazer essa soma sustentável para o produto. Muito prazer, Renata. Eu e a Amanda também somos alunas da primeira turma, vitalícia, e agora da Cosme Educação. Que demais! A gente está muito empolgada com várias coisas para conversar com você, mas sobre um gargalo que nós encontramos. Hoje nós criamos a nossa marca, agora a nossa indústria, e sempre perguntam quem que é a química responsável, quem que faz. Nós fizemos o curso e agora nós estamos para essa da Cosme com a autorização do MEC e o selo do MEC. A gente queria entender melhor como funciona. Hoje ela é encarada como uma pós-graduação. Nós poderemos assinar o nosso produto frente a uma regularização. Como que fica essa certificação agora da Cosme? Que a gente migrou do vitalício Sim. da primeira plataforma agora para a Cosme. E estaremos com vocês até o fim, então estamos juntos. Que bom. Aluno que continua é uma validação para a gente. Mas não, a formação Cosme Academy não é uma pós-graduação, é um curso de extensão. Ela não te fornece, porque o que a gente precisa, né, para os produtos finais é de responsável técnico, que seja químico, engenheiro químico ou farmacêutico. Então, essa atribuição técnica vem da formação na graduação. Não é uma pós-graduação ou um curso de extensão que confere essa habilidade técnica. Nem a pós-graduação com reconhecimento do MEC, nem a extensão com reconhecimento do MEC confere a habilitação técnica. Ah, tá, mas aí essa certificação que nós teremos, que lá está como o MEC, como que o Ministério da Educação encara esse nosso certificado da Cosme Educação, entendeu? Porque Não. lá, como que entra na legislação do nosso país a Cosme? É isso que eu quero entender, porque lá tem o selo do MEC. Até onde vai essa aprovação dentro da hierarquia do Ministério da Educação? Não, é aprovado pelo MEC. Existe o reconhecimento do Ministério da Educação. Agora, é porque são duas conversas paralelas. O outro aspecto é sobre ser responsável técnico pelo produto final. E aí isso você precisa ter a atribuição técnica, que é uma graduação que te confere, seja em farmácia, em química ou em engenharia química. Tá bom? Mais alguém? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Renata, muito obrigada por vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente para fechar a nossa programação de hoje.